aqui é Adriele Sonaglio, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para falar sobre algo que vocês me perguntam muito, e eu também antigamente já tive muito dessa dúvida, que era como falar em espanhol de cheiro, cheirar, sentir cheiro, como falar de perfumes e fedor e essas coisas. Então eu trouxe um pouco disso nesse vídeo para explicar um pouquinho para ti. Bom, eu vou começar um pouco com vocabulário, né, palavras que tu podes usar. Então, por exemplo, cheiro, né, que é um substantivo, se diz olor em espanhol. Repete lá, olor. A gente tem também a palavra aroma, né, para dizer cheiro, um aroma, enfim, né. E aí a gente tem adjetivos para falar que algo fede, fedorento, fedido, enfim. A gente tem também opções para falar que algo é perfumado, que tem cheiro bom, né? E aí estamos falando aqui de adjetivos. Então, primeiro, tem vários aí que tu podes usar para falar de fedor, fedido, fedorento, né? Depende da situação, mas a maioria deles, se tu procurares, é basicamente o mesmo significado. Então, tu podes escolher aí, né, qual tu vais usar. Então, repete lá as opções. Maloliente, apestoso, apestoso ou apestosa, né? Hediondo, ou hedionda, né? Pestilente, fétido ou fétida, né? Ah, e eu tinha falado do cheiro e tal, o substantivo, mas a gente tem também o substantivo para falar de fedor. Aí então repete lá, nós temos hedor, pestilência, mal olor. Aí tu tens buen olor, mal olor, que são possibilidades também, né? Aí para falar de algo que é perfumado, tu podes falar que la cosa huele bien, ou se tem cheiro ruim, huele mal, né? Aí envolve o verbo que já vamos ver. Mas tu pode dizer também que a coisa é fragante, repete lá, fragante. Enfim, aí nós temos o verbo, que é um verbo bem doidão, para falar de cheiro. Então a gente tem o olor, que é cheiro, e o verbo cheirar é oler. Repete lá, oler. Beleza? Que eu ia dizer? Esse verbo, ele funciona, para quem estuda inglês também, ele funciona como o smell do inglês, né? Que é tanto sentir cheiro quanto cheirar, né? Tipo, ter cheiro de tal, tal, tal. E aí a gente tem então no espanhol o oler. Ele é um verbo bem doidão, por quê? Porque em algumas situações o o ele troca pelo h ou o e, né? Então, por exemplo, é oler, mas eu digo el huele, né? Então já muda. Por que tem essa mudança em algumas situações? Tem uma explicação. Na verdade, a gente tem outros verbos que tem esse ue, né? Por exemplo, sonhar, a gente troca o o de so, né, por yo sueño. Aí tem esse ue, né? Por exemplo, dormir, yo duermo. Tudo bem, normal. Agora, nesse caso, aí eu digo yo huelo, tu hueles, ele huele, né? Mas por que a gente adiciona o H? Bom, porque tem uma regra que diz que não pode começar com, né, a palavra, verbo, enfim, não pode começar com ditongo. E aí, para não ter esse ditongo, a gente coloca uma consoante que é o H, que na verdade não tem som, né? Mas só para não haver a ditongação, ok? Então, por isso, aonde troca o O pelo UE, fica com H no começo. E detalhe, isso só acontece, né, essa troca, em verbos, né, conjugações que iniciam tônicos, ou seja, que o comecinho é forte. Então, por exemplo, yo huelo, ali a primeira sílaba é a tônica. Então, por isso que eu tenho que fazer essa troca. Mas, por exemplo, nosotros olemos, então não é no o que tá a sílaba tônica, é no le, olemos. E aí, então, por isso eu não preciso trocar, eu deixo o o e não preciso botar o H, o E, no caso, no lugar do O. Mesmo acontece com vosotros ou vosotras, que é oléis, porque a sílaba tônica não tá no começo e sim no final. Mas aí tem, por exemplo, já o ellos, ellas, ustedes, aí é huelen, porque sim, porque a sílaba tônica tá no começo. Aí eu tenho que trocar. Então vamos repetir no presente, que é o mais, eu acho que é um dos mais doidões, assim. Vamos repetir a conjugação de todos eles pra tu praticares. Então vamos lá, repete lá. Yo huelo, tu hueles,
Se for o vos, aí é vos olés. Aí é olés, sílaba tônica no final, né? Seguimos. Él, ella, usted huele. Nosotros, nosotras olemos. Vosotros, vosotras oléis. Ellos, ellas y ustedes huelen. Tá craque já? Espero que sim. Lembrando que existem outros verbos também que a gente pode usar ao invés do oler, né? Que tem a ver com olfato. Por exemplo, aspirar, olfatear, apestar. Depende da situação, depende, mas o cheirar mesmo é usado o oler e eles usam muito, muito o oler. Agora eu vou fazer mais umas observações sobre esse verbo e etc. Bom, vamos lá. Alguns exemplos de como que eu posso usar o oler. Esto huele bien, huele rico, huele sabroso, sei lá. Então tem cheiro bom, saboroso, né? Cheira bem, enfim, né? Então tem nativos que usam eso huele bueno, por exemplo. Mas o mais correto seria que nem no português, ó, cheirar bem. Aí é o advérbio. E o advérbio não é bueno, é bien. Então, eso huele bien, ok? Tu hueles bien, tu tá com cheiro bom, cheira bem, né? E tu pode dizer assim também pra pessoa, por exemplo, tu hueles a manzana, tu tem cheiro de maçã, tu cheiras a maçã, né? Yo huelo esta comida, eu sinto o cheiro assim dessa comida, ou alguns dizem comida, dizem pra almoço, né? Yo estoy oliendo algo raro, sei lá. Eu estou sentindo o cheiro de algo estranho, né? Ixi, Maria deu pau no cartão. Voltei, espero que tenha gravado até aqui. Então, a gente pode usar o oler em várias situações, né? Então, né, por exemplo, se tu quer dizer que alguém tem cheiro de alguma coisa, tu vai usar o verbo, né? Ella huele a algo. Mas eu posso dizer também, yo huelo algo, eu sinto cheiro de algo. E aí especificar e tudo mais. Ok? Interessante salientar, né? Nós temos o infinitivo, que é oler, todas as conjugações. A gente tem o gerúndio, que é oliendo, que é aquele cheirando, né? Ou sentindo cheiro, ou enfim. E a gente tem o particípio, que é o olido, e olido, né? Quando a gente usa os tempos compostos, a gente tem que usar ele no particípio, então é olido, ok? Além disso, achei interessante compartilhar com vocês não vou trazer todas as conjugações, eu sempre indico o site Conjugador Reverso, né? Eu vou deixar o link aqui na descrição para tu veres, é só digitar lá, botar em espanhol, colocar oler e tu vai ver todas as conjugações e aí estudar elas, né? Mas eu trouxe o presente, que é bastante usado, vou fazer alguns comentários ainda e resolvi trazer também o imperativo do que é mais usado, que é o tu, ou para quem usa o vos, e o usted, né, se for formal, que às vezes a gente confunde o informal com o formal, né? Porque eu quero dizer, tipo, cheira isso, sente esse cheiro, né? Então eu preciso do imperativo afirmativo. Que no caso pro tu vai ser, repete lá, huele. Pro usted, huela. E pro vos, olé. Sim, Nath. Eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo um outro site que tem a conjugação pro vos, né? O conjugador reverso não tem a conjugação pro vos, mas tem alguns sites que tem. Eu vou deixar o exemplo de um que às vezes eu uso, mas vocês podem deixar nos comentários também sugestões de outros sites que vocês usam para ver conjugações pro vos. Ah, não sabe o que é o vos? O que é isso, professor? Não faço ideia do que tu tá falando? Deixa o link aqui em cima de vídeos aí que eu já falei sobre o vos, o que é, para que serve, onde que come, onde vive, esse babado todo. Bom, e pra gente ver algumas outras conjugações aleatórias aqui, só pra tu veres como o mais estranho é tipo alguma coisa no imperativo, esse presente do indicativo que a gente viu antes, que são mais estranhos, que tem essa troca do H. O resto, a maioria, é bem tranquilo, bem até que regular, né, que é com o normal. Então, por exemplo, ela sentia cheiro, ela cheirava, ella olia, eu sentirei cheiro, yo voy a oler ou yo oleré. Ele olhou, ele sentiu cheiro, ele cheirou. Nosotros hemos olido, né? Pretérito perfeito composto. Ellos olieron. Aí tu tens, por exemplo, o subjuntivo, que daí muda, né? No presente. Então, por exemplo, para que yo huela eso. Aí é huela, já tem o H, o E de novo, né? Enfim, mas
é um verbo divertido aí, né, vai dar um nó no nosso cérebro, mas também quando a gente aprende a gente fica, sei muito usar esse verbo, ai que arraso, tá? Inclusive, já deixa nos comentários se tu queres que eu traga outros verbos bem diferentes, assim, com a pronúncia bem doidona, falar mais sobre conjugações, às vezes vocês me pedem. Eu, na verdade, não fiz muitos vídeos falando de conjugações e acho que eu tenho que trazer mais, né? O que vocês acham? Explicando quando que eu uso aquele tempo verbal, algumas conjugações, algumas dicas, exemplos e tudo mais, né? E acho que sobre o oler, isso era o principal. Dá uma olhadinha lá no conjugador reverso ou em algum outro site da tua preferência mais sobre a conjugação. Se quiser deixar alguma frase, vou tentar corrigir o máximo possível, mas me deixa aqui nos comentários para praticar, né, alguma frase com o verbo oler. E lembra então agora como que se usam cheirar, sentir cheiro, enfim, em inglês. Beleza? Espero aí que tenha sido útil. Deixa teu like se tu gostaste, me segue lá no Instagram e no Espanhol de Verdade, te inscreve no canal se tu ainda não estás inscrito, aciona o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Acho que é isso e nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos, tchau, tchau!